vai tratar do seu planeta antes da partida. Uma nova aventura vai começar, sem a flor, mas com um rei. Julgo que, para fugir, aproveitou uma migração de pássaros selvagens. No dia da partida, passou a manhã a arranjar o planeta para deixar tudo em ordem. Varreu cuidadosamente por dentro os vulcões em atividade. Tinha 2 vulcões em atividade e dava um imenso jeito de manhãzinha para aquecer o pequeno almoço. Também tinha um vulcão extinto, mas como ele dizia, nunca se sabe. Portanto, também varreu o vulcão extinto. Bem limpinhos, os vulcões ardem devagar, de uma forma regular e não têm erupções. As erupções vulcânicas são como os incêndios nas chaminés. É claro que cá, na nossa terra, somos demasiado pequenos para limpar os nossos vulcões. Por isso é que eles nos causam uma data de aborrecimentos. Com uma pontinha de melancolia, o príncipezinho também foi arrancar os últimos rebentos de embondeiro. Pensava nunca mais voltar. Nessa manhã, todas aquelas tarefas tão familiares lhe pareciam perfeitamente deliciosas. E quando estava a regar a flor pela última vez e se preparava para a cobrir com a redoma, descobriu que tinha uma grande vontade de chorar. "Adeus", disse para a flor. Mas ela não lhe respondeu. "Adeus", repetiu o príncipezinho. A flor tossiu, mas não era por causa da constipação. "Fui muito parva", acabou finalmente por dizer. "Desculpa, vê se consegues ser feliz." Ficou espantado por ela não se pôr com recriminações e para ali se deixou ficar, totalmente desconcertado, de redoma no ar. Não conseguia compreender aquela mansidão, aquela calma. "Por que é que estás tão admirado? É evidente que eu te amo", disse a flor. "Nunca o soubeste, por culpa minha. Mas isso agora já não tem qualquer importância. Olha que tu também foste tão parvo como eu. Agora vê lá se consegues ser feliz. E deixa essa redoma em paz. Já não a quero." "E o vento?" "Não estou tão constipada como isso. O fresco da noite há de fazer-me bem. Sou uma flor." "E os bichos?" 2 ou 3 lagartas terei eu de suportar, se quiser saber como são as borboletas. Parece que são tão bonitas. E, se não forem elas, quem é que se lembra de me vir cá visitar? Tu has de estar bem longe. E dos bichos maiores não tenho nada a recear. Afinal, para que quero eu as minhas garras?" E mais uma vez exibia ingenuamente os seus 4 espinhos. Depois, ainda disse: "Não fiques para aqui a empatar que me irritas. Não te resolveste ir embora? Pois então vai." Porque ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa. Como se encontrava na zona dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330, começou por ir visitá-los. Queria arranjar uma ocupação e instruir-se. No primeiro, vivia um rei. O rei, vestido de púrpura e arminho, encontrava-se refastelado num trono muito simples, mas majestoso. Cá temos um súbdito!" exclamou o rei, mal avistou o príncipezinho. E o príncipezinho pensou com os seus botões: como é que ele pode saber quem eu sou se nunca me tinha visto? Ainda não tinha aprendido que, para os reis, o mundo se encontra extremamente simplificado. Todos os homens são súbditos. "Aproxima-te para eu te ver melhor", disse o rei, todo orgulhoso por ser finalmente rei de alguém. O príncipezinho bem olhou à sua volta à procura de um sítio para se sentar, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Portanto, ficou de pé e, como estava cansado, bocejou. "É contra a etiqueta bocejar à frente de um rei", disse-lhe o monarca. "Proíbo-te que bocejes." "Não consigo", respondeu o príncipezinho, muito atrapalhado. "Fiz uma grande viagem e ainda não dormi." "Então", disse-lhe o rei, "ordeno-te que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Para mim, os bocejos são autênticas raridades. Anda,
boceja outra vez. Olha que isto é uma ordem. Assim fico intimidado, já não consigo, disse, corando o príncipezinho. Então, ordeno-te que, ora bocejes, ora... Começara a gaguejar. Parecia vexado, porque o que importava sobretudo ao rei era que a sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediências. Era um monarca absoluto, mas como era muito bom, só dava ordens sensatas. Costumava dizer, se eu ordenasse a um dos meus generais que se transformasse em gaivota e se ele não me obedecesse, a culpa não era do meu general, a culpa era minha. Posso-me sentar? Perguntou timidamente o príncipezinho. Ordeno-te que te sentes, respondeu o rei, recolhendo majestosamente uma aba do seu manto de arminho. Mas havia uma coisa que intrigava o príncipezinho. Aquele planeta era minúsculo. Sobre quem poderia ele reinar? Perdoe-me, majestade, disse ele, mas gostava de vos perguntar... Ordeno-te que me perguntes, apressou-se a responder o rei. Majestade, sobre quem reinais vós? Sobre tudo, respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei fez um gesto discreto que abrangeu aquele planeta, todos os outros planetas e todas as estrelas. Sobre tudo isto? Perguntou o príncipezinho. Sobre tudo isto, respondeu o rei. Porque se tratava não só de um monarca absoluto, como também de um monarca universal. E as estrelas obedecem a vossa majestade? Claro, disse o rei. Obedecem imediatamente. Eu não tolero indisciplinas. O príncipezinho ficou maravilhado com tal poder. Se o tivesse, poderia assistir não a 44, mas a 72, ou talvez mesmo a 100, ou, sabe-se lá, talvez até a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem ter que estar sempre a andar com a cadeira para a frente e para trás. E como se sentia um bocadinho triste por se lembrar do seu planetazinho abandonado, atreveu-se a solicitar uma graça ao rei. Gostava tanto de ver um pôr do sol. Fazei-me esse gosto. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a um dos meus generais que se pusesse a voar de flor em flor como as borboletas, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em gaivota, e se o meu general não executasse a ordem recebida, de quem era a culpa? Minha ou dele? Era vossa? Respondeu firmemente o príncipezinho. Pois era, só se pode exigir a uma pessoa o que essa pessoa pode dar, disse o rei. A autoridade baseia-se, antes de mais, no bom senso. Se um rei ordenar ao seu povo que se deite ao mar, ele revolta-se. E eu tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são sensatas. E então o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho que, uma vez que a tivesse feito, nunca desistia de uma pergunta. Calma, que o hás de ter. Eu assim o exijo. Mas a minha ciência de governação recomenda-me que espere pelas condições mais favoráveis. E quando é isso? Tentou o príncipezinho informar-se. Ora bem, respondeu o rei, pondo-se a consultar um grande calendário. Ora bem, deve ser lá para as 7h40. E vais ver que eu sou cegamente obedecido. O príncipezinho bocejou. Estava com pena de não poder ver o seu pôr do sol como dantes e, para além disso, já se sentia um bocadinho farto. Não tenho mais nada a fazer aqui, disse para o rei. Vou-me embora outra vez. Não te vás embora, respondeu o rei, que se sentia muito orgulhoso por ter um súbdito. Não te vás embora que eu faço-te ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse-lhe o rei. Ainda não percorri o meu reino todo. Estou muito velho e como aqui não há espaço para uma carruagem, tinha de ir a pé. Mas canso-me tanto. Mas eu já dei a volta a tudo, disse o príncipezinho, debruçando-se para dar uma última espreitadela ao outro lado do planeta. Lá embaixo também não há ninguém. Então, julgas-te a ti próprio, respondeu o rei.
É o mais difícil de tudo. É bem mais difícil julgarmos-nos a nós próprios do que aos outros. Se te conseguires julgar a ti próprio, és um sábio dos autênticos. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer sítio, disse o príncipezinho. Não preciso de ficar aqui. Bem, disse o rei. Tenho a impressão de que há algures por aí uma velha ratazana. Às vezes ouço-a de noite. Podes julgar essa ratazana. De tempos a tempos, condena-la à morte. Assim a vida dela fica a depender da tua justiça. Mas depois, agracia-la sempre. Para a poupar. Como só há uma. Mas eu não tenho gosto nenhum em passar o tempo a condenar à morte, respondeu o príncipezinho. Acho que me vou mesmo embora. Não vás, disse o rei. Tendo acabado os seus preparativos e não querendo magoar o velho monarca, o príncipezinho disse: Vossa Majestade, se desejais ser pontualmente obedecido, tendes agora uma boa oportunidade de dar uma ordem sensata. Ordenai, por exemplo, que daqui a 1 minuto eu já não esteja. Parece-me que as condições são as mais favoráveis. Como o rei não respondesse, primeiro, o príncipezinho ficou hesitante. Depois, deu um suspiro e foi-se embora. Faço-te meu embaixador, apressou-se a gritar o rei, e arvorava uns ares de grande autoridade. As pessoas grandes são mesmo muito esquisitas, foi o que o príncipezinho foi a pensar durante a viagem. O príncipezinho está verdadeiramente encantado com os pôres do sol, mas com o rei, nem por isso. Quem irá ele conhecer a seguir?